O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Filho do fotógrafo Milton Trópia, em 1976, administrador de uma loja fotográfica, aluno de Dimas Guedes, que foi professor da UFOP, e membro da primeira equipe da fundação do jornal O Tempo em Belo Horizonte. Isso é apenas uma palhinha do nosso entrevistado de hoje, do UFOP Entrevista, que é Eduardo Trópia. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente começa em um minutinho. Acúmulo de água em pneus, garrafas, latas e vasos de flores serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. O barulho incomoda. Imagine as doenças transmitidas: chikungunya, zika vírus e dengue. Em 2015, mais de 1 milhão de pessoas foram infectadas no Brasil. Você vai querer ser o próximo? Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto. O que o meu filho aprende na escola vale para a vida inteira. É por isso que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, professores e especialistas, vem trabalhando na construção da Base Nacional Comum Curricular, para que todas as escolas tenham uma Base Nacional Comum Curricular, que ajude a definir o que precisa ser ensinado na educação básica. Acesse o site e participe! Uma pátria educadora se faz com a participação de todos. Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui para a gravação desse programa. E eu queria... Você já deu uma palha aqui fora do ar e eu tô achando fantástico. Eu vou pedir para você repetir isso aqui, nós temos que registrar isso. Como é que é essa sua história com a fotografia? Quer dizer, é lógico que tem essa coisa familiar, né? Do seu pai ter sido fotógrafo. Já começa... Você já tem alguma coisa que influenciou. Mas eu queria que você contasse essa história. Desde o seu pai, como é que você se envolve com essa coisa estranha chamada fotografia e ao mesmo tempo maravilhosa? Então, eu sinto muito lisonjeado em estar aqui. É um prazer enorme falar sobre fotografia hoje. Então vamos começar um pouquinho antes do meu pai. Meu avô ele tinha uma rede de cinemas no interior da cidade de Minas na década de 50. Meu pai era exibidor de cinema em Pedro Leopoldo. Em Pedro Leopoldo ele exibe... Tem a sala de cinema e do lado ele monta um estúdio fotográfico, onde ele retrata mulheres da região como se fossem atrizes de Hollywood. Aí é o início da fotografia dele. Muda para Ouro Preto na inauguração do Cine Vila Rica. E começa também uma atividade de cinema em Ouro Preto e fotografia. Eu vim para Ouro Preto com 1 ano. Eu não sou ouropretano. Nasci em Pedro Leopoldo e vim para Ouro Preto com 1 ano. Eu falo que eu nasci dentro do laboratório fotográfico. Então a minha formação dentro da fotografia vem junto com a leitura fotográfica do meu pai até os anos 70. Uhum. De lá para frente, ele encerra a carreira dele por um problema de saúde e eu assumo uma nova trajetória na fotografia paralela dele e aí eu começo a criar um traço próprio com formação. Aí vem o Dimas Guedes, que foi meu primeiro professor teórico, e Ouro Preto naquela época tinha uns festivais de inverno. E os festivais traziam para Ouro Preto, eu falo que a gente é filho do mundo, porque tudo vinha para Ouro Preto. E encontrei alguns nomes da fotografia que me fizeram a diferença em workshop ligado aos festivais ou ações de semanas culturais em Ouro Preto. Vou citar 3, que é o próprio Walter Firmo, que participava muito das ações em Ouro Preto, o Alair Gomes, que era um grande fotojornalista carioca, e o Emídio Luigi, com uma formação técnica dentro da fotografia de arte cênica e dança. Depois veio a trajetória dentro da própria fotografia em Ouro Preto com a loja, veio o segmento da indústria. Eu acabei fotografando para a nossa indústria maior aqui, que era a Alcan, por 10 anos. E aí eu começo uma nova trajetória depois desse período, migrando para uma frente mais pessoal, que era fotografar e não estar dentro de um laboratório.
Aí eu mudo para Belo Horizonte e começo a ser só fotógrafo sem ser laboratorista. Entendi. É interessante aí, é engraçado, você está falando isso, me veio uma coisa aqui na cabeça. Primeiro, ninguém teve nenhuma ideia até agora de escrever um livro sobre a sua família, porque seria fotografia e cinema em Minas Gerais. Eu acho que nós somos os culpados de não ter feito isso até agora. Porque, assim. não, com toda porque sinceridade. Tem uma história muito interessante aí pra porque, frente. por favor, nós nos conhecemos fora aqui da rádio, já te conheço Isso. já há alguns anos, mas eu confesso, não sabia desses detalhes. Eu me lembro de já ter esbarrado, acho que uma tia ou irmã sua, não me lembro mais, que ela me falou dessas fotografias do seu pai, das mulheres de Hollywood. Das mulheres, Essa história você está citando, eu me lembrei aqui, que eu já conversei sobre isso. Mas não com você. Mas essa coisa do seu avô ter cinema, e aí o seu pai já pensando numa fotografia artística, porque... Ele já começa nessa leitura Exato, artística. é uma outra coisa, né? Quer dizer, estamos falando da década de 1950. Exatamente. Ninguém está falando aí de uma fotografia de um fotógrafo da década de 90 ou já do século XXI, não. É metade do século XX ainda. Isso. E aí, quer dizer, a sua família como cinema lá em Pedro Leopoldo, cinema em Ouro Preto, você disse que tinham outros cinemas, era uma pequena rede. Então vamos lembrar rápido aqui. Sabará, Mariana, e tinha cineminha entre Ouro Preto e Mariana de Passagem, que ele acabou entrando no circuito. A gente brinca que o filme começava em Ouro Preto, passava por Passagem e ia para Mariana, porque... Era um rolo só. Era um rolo só. E teve algumas passagens. Quem viu o Cinema Paradiso é exatamente aquilo, só que em vez da bicicleta era de carro. Né? A gente já fez um filme passar no Cine Vila Rica, que Ouro Preto chegou a ter 2 cinemas, que era o Cine Central e depois o Vila Rica. O Cine Central é onde é o Banco Itaú. Então às vezes a gente lançava um filme no Cine Central, o primeiro rolo passava no Cine Central, o segundo já ia para o Cine Vila Rica começar a sessão seguinte. Isso era no auge do cinema da lotação do cinema. Rapaz, tinha que ter, eu não sei se um livro, ou então, já que estamos falando de imagem, um documentário. Vamos pensar num documentário, porque aí tem outras histórias. Não, é um tema fantástico, porque então a história da imagem em Minas Gerais, e aí eu estou pensando em imagem no sentido mais amplo mesmo, que é fotografia e cinema, passa pela sua família. Passa. Eu não sei qual é o percentual, se é X, quantos X% passa pela sua família, mas passa. Isso aí eu já cheguei a essa conclusão. Mas não tenha dúvida, sim. Isso aí então é uma história interessantíssima, né? Segundo, quando você fala, quer dizer, você acaba nascendo dentro de um estúdio, né? Então, dentro do estúdio. E aí eu acho que há um dado interessante quando você coloca que você nasce dentro do estúdio, mas aí vai administrar a loja fotográfica, então você, lógico, você está batendo fotos, ninguém está dizendo isso, que você não está exercendo a atividade, a profissão de fotógrafo, mas você está pensando, nesse primeiro momento, você é um administrador. Isso. Quando vai para a fotografia, aí curiosamente, você faz o caminho inverso do seu pai, você vai parar numa fotografia de empresa, né, uma coisa que é artística, lógico que você tem que dar uma imagem para a empresa, você está criando a imagem da empresa na fotografia, é claro, então, portanto, é artística, mas é uma arte que não é aquela arte que seu pai pensou em 1950. Não, e é muito interessante que... E é interessante, quer dizer, só para fechar, eu estou achando curiosa essa história, que você acaba meio na contramão para depois voltar no caminho dele, né? Isso, no final. E é muito interessante isso, que ele começa a fotografando pessoas que são as mulheres da região, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, e são mulheres belíssimas. Eu voltei agora a mexer no arquivo dele, eu falo que tudo tem o tempo da história, e agora é o tempo de mexer nesse arquivo. Já detectamos 150 mulheres fotografadas. Caramba! E numa beleza que não tem cor, não tem idade, não tem formato de corpo. O rosto vem com uma leitura fotográfica linda. Quando ele vem para Ouro Preto, ele continua fotografando. Não sei se o que foi a magia dele na região de Pedro Leopoldo, que lá ele fortaleceu as mulheres e aqui ele fortaleceu a cidade. Ele fazia belos casamentos, mas a cidade ele fotografava com uma pureza
indescritível. E aí ele começa a vender pôster fotográfico já naquela época. Ah, tá. Em 50 por 60 nas lojas. Ah, então tinha alguma coisa. Tinha um viés artístico aí dele. Sim, mas aí já pensando em ambientes, não em pessoas. Não em pessoas. Aí ele para da pessoa e vai para a cidade. Tá. E eu venho também com essa formação. Ouro Preto, a minha fotografia de Ouro Preto é Ouro Preto, não tem pessoas. Isso é verdade. É estética dentro da leitura da arquitetura de Ouro Preto. Uhum. E não, interessante. E o que você falou, que também as pessoas às vezes não dão tanto valor assim, da importância do Festival de Inverno da UFOP, né? Que antes era da UFMG. Que era da UFMG e depois passa para a UFOP até por essa leitura acadêmica local. Porque sim, claro. Ela se fortalece Mas, também. de qualquer maneira, é uma coisa que sim, ainda mais eu sendo da cidade do Rio de Janeiro, de outro estado, eu digo que é uma coisa única para o ouropretano ter o Festival de Inverno. Porque esses contatos, você citou o caso, eu que não sou da área de fotografia, conheço o Walter Firmo, quer dizer, conheço o trabalho dele, essa coisa, e é um nome de peso. E você pensar que o sujeito como esse estava em Ouro Preto e aí você aprende, como eu poderia citar grupos de música, enfim, de todas as artes de uma forma geral. E a importância desse Festival de Inverno para a formação. O Walter traz para Ouro Preto, em 86, o Encontro Nacional da Fotografia, da Funarte, a média de 400 a 500 fotógrafos que passaram aqui 10 dias, e eu diria que desses 400, 70% da grande flor, da fina flor da fotografia brasileira estavam em Ouro Preto. Olha, fantástico isso. E aí surge essa ideia desse encontro hoje que é feito pelo Lucas Godoy, do Encontro de Fotógrafos. Eu vou botar o carro na frente dos bois aí, já que você citou agora esse encontro. Primeiro encontro patrocinado pelo Walter Firmo, ou liderado pelo Walter Firmo. Que ele era presidente da Funarte. Exato. E depois agora os demais encontros. Eu, como sujeito que vem de fora, como um cara que veio trabalhar em Ouro Preto, conheci a cidade de Ouro Preto antes, tá? Vamos colocar, primeiro conheci pela fotografia, porque meu pai, quando era adolescente, visitava Ouro Preto. Uhum. Nem sonhava em conhecer minha mãe. Então, ele já visitava Ouro Preto. Então, eu tenho fotos do meu pai na Praça Tiradentes, estava com 17 anos aqui em Ouro Preto. Então, a fotografia me apresenta a cidade de Ouro Preto. Depois eu bebê no colo da minha mãe em Ouro Preto, e nós do Rio de Janeiro, não temos nada aqui com Minas Gerais, mas sempre a cidade de Ouro Preto sempre foi uma referência. E aí quando eu chego aqui para trabalhar, uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de fotógrafos e a qualidade desses fotógrafos. Aí eu te pergunto, esses fotógrafos, eles são fruto desses encontros que começam da década de 80, ou é uma coisa que já na década de 50, quando seu pai chega aqui, já era possível detectar isso? Há uma característica, quase uma vocação da cidade. Ou você teria como... Não, eu vou tentar te relatar um pouquinho os porquês. Tá? Isso aí é curiosidade mesmo. Na década de 60, até início dos anos 80, a fotografia... 60, 70, a fotografia era preta e branca. Sim. A fotografia forte era preta e branca. Então, quem se interessasse pela fotografia, ele tinha que ter o equipamento, ou comprar um equipamento de laboratório caseiro, ou mandar revelar e que era as lojas locais. Então, a foto era P&B, a cópia era P&B. Começa os anos 70, vem o colorido. O colorido pelo interior do Brasil era um produto de difícil acesso. Você tinha um filme, mas a revelação durava de 30 a 40 dias para chegar na sua mão. Caramba, não sabia disso. Aí no final dos anos 70 ela passou para 15 dias pelos transportes e os laboratórios automáticos que existiam em São Paulo e Rio. E aí vem essa facilidade de todo mundo ter uma máquina em casa. Eu lembro que nessa época a Olympus Trip, lança Pocket da Olympus, que foi um grande sucesso de venda, que era a máquina com o rolo 35 colorido que fazia ou 36 poses ou 72 poses. Esse era o filão da fotografia brasileira, com certeza. Quando aí vem essa coisa da quantidade de a fotografia, para você ter uma máquina em casa de competência, era cara. Uhum. Primeiro, não tinha no Brasil, você tinha que importar. A importação era 3 vezes mais cara do que é hoje. Então você tinha uma dificuldade para ter o equipamento na sua mão.
Então a fotografia também era restrita aos profissionais. Então pulamos para os anos 80. Esses encontros, eu não tenho dúvida que são referências para fomentar novas ideias do profissional da fotografia, mas ainda com a restrição de era cara, o filme era caro, revelar era caro. Então ficava no nicho econômico muito restrito. Pulando dos anos 80, vamos voltar para Ouro Preto. Ouro Preto, eu lembro que na minha época de formação, deviam ter 10 fotógrafos que trabalhavam com a fotografia profissional. Vou citar alguns deles. Zé Lima, que formou muita gente em Ouro Preto. Marcinho Lima, que eles tinham Itafoto na Rua Direita. Antes dele, tinha o Nonô Ribas, que era uma figura peculiar. Era um fotógrafo amador, mas que fomentava um clube de fotografias em Ouro Preto. A nossa loja, que era a fotografia, Trópia Fotografia, papai, com a leitura fotográfica dele, eu comecei a ver que dentro da Escola de Minas, pela loja, tinha alguns adeptos da fotografia, mas a formação do curso aqui era muito específica. Então a geologia tinha muita gente por causa da espeleologia. Certo. Então você tinha fotógrafos quase que com uma linha própria. E bons fotógrafos para aquela época. E aí você trabalhava com slide, que era um filme difícil de revelar. E tudo era muito difícil. Eu lembro que a fotografia nunca foi barata. Outro dia me perguntaram assim, você ficou rico com a fotografia? Eu falei, com a fotografia não, acho que eu estou mais rico de espírito do que com a fotografia. Porque Você não sabe se ficou rico, agora que gastou muito gastei dinheiro com ela. muito dinheiro com ela. Outras coisas que Não, foi. Mas eu falo que o fotógrafo que está pronto hoje, ele vem de um berço de ouros. Isso aí não mudou muito não, entendeu? Porque tem toda a logística, o cara tem um estúdio pronto, entra no mercado com mais facilidade, então tem uma série de ações aí. Na época dos anos 80, ainda era poucos fotógrafos de Ouro Preto. Eu contava assim nos dedos, assim, de 10 a 20 profissionais. Hoje, quando você fala assim, eu vejo muita gente fotografando. Eu estou para te falar que o universo da fotografia profissional em Ouro Preto hoje passa de 100 fotógrafos. Caramba! Não que sabia estão que era trabalhando com fotografia, algum ganhando dinheiro aqui, ganhando dinheiro ali, ganhando dinheiro acolá. tanto. Olha só. Por quê? Aí vem essa abertura de novas ideias para a região. Primeiro, o curso de jornalismo. É verdade. Eu acho que ele é um fator. E aí vem essa nova leitura também do curso de jornalismo. Eu comecei na Isto É em 90. É porque nós vamos entrar ainda nessa tua experiência de fotojornalismo. Tá, é só um pouquinho para a gente cita, pensar. por favor, que ainda tem muita E aí você mulher. tinha muito definido o fotógrafo, o repórter fotográfico e o repórter de texto. E houve esse casamento dos dois. Repórter fotográfico e texto era um casamento de ideias. Para fazer uma boa reportagem, eu tinha que ter um bom fotógrafo que acompanhasse essa reportagem. É lógico, faz E vice-versa. Eu lembro que as revistas começaram a entender, nessa época, que o texto era tão importante quanto a foto. E vice-versa. Então a Veja começou a valorizar mais o fotógrafo. Foi um momento bom para a gente. Mas tinha a diferença hierárquica. Com o advento dos cursos de jornalismo, a facilidade da fotografia e a queda do mercado editorial, o fotógrafo passou a ser, o repórter começou a ter multifunções, porque o curso dele já trazia ele trabalhava com a fotografia dentro do curso e do jornalismo. Lá ele optava, eu quero fazer jornalismo, eu quero fazer fotografia. Com as máquinas digitais, isso facilitou muito. Com certeza. Então eu falo que o mundo virou fotógrafo. Para a gente encerrar esse ponto aqui. Aí você começa a desencadear fotógrafos por todo lugar. A tecnologia, no caso, existia... Deixa eu ver se eu estou entendendo. Existia um escopo aqui, uma base aqui na cidade de Ouro Preto, porque, curiosamente, no caso da Escola de Minas, por causa da espeleologia e tal, eu precisava de imagens. Isso. Então, querendo ou não, formava-se algum tipo de fotógrafo teria que ser formado aqui em função do próprio curso. Então, isso já contribuía
para isso. Segundo, quando você fala que nas décadas de 50 e 60, com pelo menos 10 fotógrafos, em média, para uma cidade que deveria ter 35 mil habitantes, sejamos sinceros, é um número expressivo. Porque não é toda hora que todas as pessoas casam, não é toda hora que você bate foto 3x4. Tô pensando no mais simples. Aí você tem, né? Então é sinal que você tem uma demanda grande. Tem uma demanda, sim. Tem uma demanda, isso aí Na é época, real. Né? Tinha uns 4 laboratórios de foto 3x4. Eu acho que isso é expressivo, isso aí não é qualquer coisa, entendeu? E aí vem os encontros a partir do Festival de Inverno e dele criar os encontros específicos de fotografia. E finalmente a tecnologia aí contribui. Só que aí é quando eu acho que quando a tecnologia chega, minha opinião como cientista social, eu não sou fotógrafo, né? A não ser muito amador, ela pega um terreno já fertilizado, né? Me parece que sim. Parece que sim. Eduardo, a gente vai ter que fazer um intervalo aqui do primeiro bloco. Mas essa conversa está muito boa. Eu temo que o segundo bloco não seja suficiente para a gente terminar. Eu não sei quantas vezes nós vamos ter que gravar programa contigo aqui. Mas a gente está entrevistando hoje o Eduardo Tropia, fotógrafo conhecidíssimo aqui em Ouro Preto. Dono de um trabalho vastíssimo, tem sites que nós vamos conversar daqui a pouco também sobre isso, no nosso programa aqui, o FOP Entrevista. Lembrando que o FOP Entrevista tem a produção da Gabriela Pinheiro e Danilo Nonato, a sonoplastia do Cimei Godeirinho, a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. A gente volta em um minutinho, a gente continua com esse papo fantástico com o Eduardo Tropia. Rapidinho. Você ouve agora Mãos à Obra. Recentemente, as lâmpadas LED ganharam espaço nos supermercados em todo o Brasil. Tais lâmpadas são utilizadas desde 1963 na cor vermelha, em aparelhos de rádio e televisores para indicar que o aparelho está desligado. Esse tipo de lâmpada chega a durar aproximadamente 50 mil horas. Possui baixo custo de manutenção, é mais eficiente que uma lâmpada tradicional e pode reduzir a conta de luz em até 90%. Além disso, ela pode ser descartada no lixo comum sem riscos de contaminação. Apesar do custo um pouco elevado, hoje elas são consideradas a melhor opção para uma iluminação eficiente e de baixo custo. Acabamos de apresentar Mãos à Obra, programa de educação tutorial PET Engenharia Civil. Orientação, professor Geraldo Donizete de Paula. Apresentação, Nayara Maciel Rosa. Estamos de novo aqui com o nosso UFOP Entrevista de hoje, com o Eduardo Tropia, grande fotógrafo, conhecido fotógrafo aqui da cidade de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção da Gabriela Pinheiro e Danilo Nonato, a sonoplastia do Cimei Godeirinho e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Eduardo, no primeiro bloco nós encerramos falando da questão da trajetória, do porquê de tantos fotógrafos aqui em Ouro Preto. Agora eu queria voltar para a sua trajetória, quer dizer, eu me lembro que você citou no primeiro bloco que lá pela década de 80 você já começa a atuar no fotojornalismo. Eu até mesmo citei na abertura que você faz parte da equipe de fundação do jornal O Tempo de Belo Horizonte. Como é que foi a partir daí? Você ficou muito tempo no fotojornalismo, porque o Eduardo que eu conheci é o Eduardo da fotografia autoral, mas aí a gente já vai chegar lá. Eu estou contando com isso. Mas me explica aí, como é que foi essa vida sua, fotojornalismo, como é que foi essa trajetória da década de 80 para cá? Então, aí, final dos anos 80, eu saio dessa fotografia que era finalização em laboratório e vou para Belo Horizonte buscar um caminho próprio. Que aí eu esqueço também um pouco o barroco, esqueço Ouro Preto e vou migrar por terrenos que eu nunca tinha pisado. E foi um grande desafio, porque é montar um estúdio para concorrer com nomes já da bagagem fotográfica de Minas e buscar mercado. Então eu comecei em Belo Horizonte com foto publicitária, atendendo algumas agências pequenas, e lá eu tive a oportunidade de migrar para o fotojornalismo por intermédio de um grande amigo, que já falecido, e que por Ouro Preto, é onde eu falo que Ouro Preto é a cidade do mundo. Ele era repórter da Rede Globo e vinha fazer matéria em Ouro Preto e adorava Fórmula 1.
Nesse período da Fórmula 1, ele não tinha onde ver a TV e ia ver lá em casa. Ele pegava o domingo para ver as Fórmula 1 que a gente conhece, domingo 8 horas da manhã ou mais cedo, e era lá em casa. E aí rolou uma amizade e tal, e no encontro com ele em Belo Horizonte, ele me chama para fazer um freela na revista Isto É, que ela estava começando uma redação em Belo Horizonte, isso no início dos anos 90. E a primeira matéria que eu faço com ele, por coincidência, era Ouro Preto. Início de um governo naquela época, a Ouro Preto da qualidade, da cultura, da gastronomia. Venho com ele para Ouro Preto, faço essa matéria. O editor na época da Isto É gostou do trabalho e eu acabei entrando no quadro de redação da Isto É, que eram 2 fotógrafos e 6 jornalistas para fazer uma revista semanal. Não tinha nada mais gostoso. Imagina. Falar isso hoje é um privilégio. Na época a gente brigava muito, porque redação briga com qualquer pessoa. Com certeza. Mas era uma semana privilegiada, foi um ano, aí eu comecei a envolver com fotojornalismo. Foi nessa leitura da Isto É. Eu falo que a primeira capa ninguém esquece. E a minha primeira capa foi no Parque de Beach Poker. Eram pautas muito diversificadas. Na época da Isto É, eu trabalhei muito com gastronomia e foto de turismo, que eram pautas leves. E aí o tempo da Isto É foi curto, durou 2 anos e meio. E logo depois eu continuei no fotojornalismo atendendo um produto que naquela época as agências estavam sentindo necessidade, que eram os house órgãos, que era atender uma demanda do cliente e o público. Então eles começaram a fazer pequenos jornais para mostrar o que a agência de publicidade estava fazendo, o que um cliente grande estaria fazendo para atender os seus funcionários. Entendi. Então eram jornais locais, jornais específicos. E aí começaram as revistas segmentadas também. Como eu vim de um perfil, aí eu venho com uma trajetória da Isto É com revista e atendi, eu lembro de 4 revistas que foram fundamentais, que era Cavalo, que era um cavalo marchador, uma revista sobre, tem uma que está no ar até hoje, que eu ajudei a criar, que foi a Gôndola, que é a revista da Associação dos Supermercadistas Mineiro, uma de moda e construção civil, que era para Líder. E aí, dessa trajetória, surge a montagem da equipe do Tempo, o jornal O Tempo, numa concorrência forte com o Estado de Minas. O Tempo monta uma equipe maravilhosa na época, e eu acabo entrando por portfólio, foi o primeiro emprego por portfólio, na equipe do jornalismo do Tempo para atender um caderno segmentado de cultura. Eu só fazia cultura dentro da redação. Foi constrangedor no primeiro momento lidar com outros fotógrafos lá, porque eu era o único que não fazia polícia, não fazia nada que eu não gostasse, era só cultura. Mas aí tinha um desafio maior, que era abrir uma capa de um jornal diário todo dia, atender 12 jornalistas específicos. Atender um é bom, mas 12 juntos é muito complicado. Mas foi uma experiência única, pelo próprio editor, que era o Marco Antônio Lacerda, que estava vindo de um grupo da Folha de São Paulo, revista Vogue, Israel do Vale hoje, que é diretor da TV Minas. Então foi um grupo privilegiado. E aí, quando encerra a trajetória do Tempo, mas nesse período do Tempo, tem uma mudança editorial, eu acabo ficando como editor de fotografia de um jornal estadual por 8 meses. E aí, numa briga direta com o meu superior, ele me manda embora porque eu não consegui trazer uma foto em menos de 10 minutos numa internet dos anos 90. E foi ótimo, porque de lá eu migro para uma outra linha da fotografia. Saio do fotojornalismo e volto para o segmento de turismo, com um trabalho que eu fiz para um site de turismo que está no ar até hoje, que é cidadeshistóricas.art. Aí eu faço 10 cidades brasileiras. Um do compromisso do site era fazer a Costa do Descobrimento. Como é que Cabral chega no Brasil. Quer dizer, já é finalzinho dos anos 90. Então, já é 97, 98, 99, 98, 99, que foi o tempo que eu fiquei no Jornal O Tempo. Aí eu vou fazer esse trabalho na Costa do Descobrimento e faço
a opção de ser pelo ar. Só que era um ultraleve. Então eu andei 2 horas no ultraleve, que foi a diferencial. Aí lá eu vi que minha vida não podia migrar, tinha que ser mais aberta. Aí eu volto para Ouro Preto para trabalhar com o segmento de turismo. E aí tem outras histórias. Não, mas por favor, eu estou imaginando aqui, só uma pergunta, você já tentou fotografar com um drone? Porque no ar você já foi. Cara, outro dia me perguntaram isso, mas eu ainda tenho um desafio. Ah, então tá, mas só por curiosidade mesmo, a gente já vai vamos voltar para o assunto principal aqui, que você falou que voou. Antes do drone eu tô com um desafio. Então tá certo. Mas vamos, então, o que eu tô achando interessante aí é que a vida... tem um pensador do século XIX, um pensador francês chamado Tocqueville, que ele dizia o seguinte, que não existe verdade matemática na história geral e muito menos na história de ninguém. O que existe, às vezes, é uma sucessão de acasos, ainda que os acasos aconteçam a partir de terrenos que já estão preparados ali para que eles aconteçam. Com certeza, com e aí, quando você está falando, quer dizer, você acaba parando, vai para Belo Horizonte porque você quer se aprimorar. Aí, é lógico, acaba entrando, porque é um mercado, é uma grande cidade e tal, que é o fotojornalismo. Né? E aí, por um atrito com o chefe, você acaba retornando para a sua cidade, não necessariamente cidade natal, você nasceu em Pedro Leopoldo, mas aquela cidade que você se formou, para pensar o mundo, que é curioso isso, né? Quer dizer, o acaso aí contribui, ou seja, quando você volta... te faz enxergar o que você já devia ter enxergado. Exato, mas ou talvez não, acho que talvez era necessário, né? Tem uma canção do Caetano Veloso, né, que diz: eu não estou indo embora, estou só preparando a hora de voltar. Quer dizer, eu acho que é mais ou menos isso. Você tinha que preparar a hora de voltar e não tem jeito, você tem que sair. Quer dizer, e aí, quando você volta a Ouro Preto, tá pensando no mundo, e depois dessa experiência lá do ultraleve, da Costa do Descobrimento, que era o quê? É pensar aí Ouro Preto dessa forma artística, a cidade como uma personagem da sua fotografia. O que aconteceu? Aí eu migro para uma leitura turística. Então, quando eu penso em turismo, a minha formação foi Ouro Preto. Sim. E a cidade que me tem no cenário como uma opção turística do Brasil e do mundo era Ouro Preto. Então eu volto para refotografar Ouro Preto, entender essa cidade num conceito que tem até um advento interessante, que quando eu volto para Ouro Preto é o início do centro de convenções. Eu acreditei, naquele momento, que um centro de convenções em Ouro Preto, a gente daria o pontapé do gol para o turismo mundial. Mas tudo, a gente sonha com tudo nesse mundo. E naquele momento eu vim também com esse pensamento. Então vem um centro novo, uma perspectiva de negócio, os hotéis vão se reequipar, os restaurantes, aí eu começo a ter mercado. Aí eu já fotografava para hotelaria, já tinha uns trabalhos nesse sentido. E Ouro Preto, eu sempre, lá fora, vendi foto de Ouro Preto para revistas segmentadas. Então foi um viés também que eu volto para Ouro Preto, mas continuo atuando no mercado de fotojornalismo, com Folha de São Paulo, Agência Estado, o Globo, aí já é para todo mundo. Cheguei a fazer alguma coisa para Reuters, cheguei a fazer para France Press. Então Ouro Preto te dá essa abertura. Nessa volta para Ouro Preto, entra o fotojornalismo e entra o turismo. E uma cidade mais fácil de sobrevivência para aquele momento. Eu quero insistir, porque eu conheço várias fotografias suas, né? A primeira coisa que chama a atenção é que a vontade que eu tenho de entrar na foto, né? Porque eu falo, essa cidade eu quero. Quer dizer, e é engraçado que eu tem uma foto sua belíssima. Para mim é uma das coisas mais lindas que eu já vi, que eu não me lembro agora se foi ali da São Francisco de Paula, não, ou é de São Francisco de Paula, que você pega uma imagem da cidade, que eu falo assim, poxa, eu queria entrar nessa cidade aí, porque aí você sai da fotografia, a cidade continua bonita, sem problema, não é tão bonita quanto na fotografia. Aonde eu quero chegar com isso aqui, é que você transforma a cidade numa personagem. Isso aí é intuitivo? Aí a gente volta na formação. Pois é, porque... Vai, por favor. Pode emendar? Não, à vontade. Então, quando você fala dessa foto, eu diria que foi o primeiro estudo técnico que meu pai me orientou para fazer. Olha! Porque a fotografia dele era muito plástica. Ele tinha uma Ouro Preto em preto e branco, que com sensores do branco ao preto, passando por todos os cinzas, que era uma leitura única. E sempre limpa. E na época favorecia isso tudo. Então ele começa a me falar das luzes,
que luz é o quê, para quando e para por quê. Então, à luz do fim da tarde, você vai ter a leitura do Ouro Preto, do São Francisco para o Carmo, como uma leitura privilegiada. E aí eu começo a entender essa leitura de luz. Que o entardecer, a luz do fim da tarde de Ouro Preto tem que ser no Largo do Pilar, do lado do Pilar. Entendi. O amanhecer, o lado do Antônio Dias. Tanto que hoje eu tenho uma leitura do Olhar que ela começa no amanhecer pelo Antônio Dias e finaliza no lado do Pilar no fim da tarde. Fantástico. E aí essa foi a primeira foto que eu fiz estudada pela luz. Eu fui 3 ou 4 vezes, vi que luz que eu queria, que horas que eu queria fotografar. E uma outra coisa que eu falo hoje também é a paciência de fazer a foto que você quer projetar perfeito. Aí vi que essa foto é feita às 5h15 da tarde, no inverno, entre maio e agosto. E aí você tem uma luz constante para Ouro Preto nesse perfil. Por sorte, as 2 estatuetas que eram lá do Largo do São Francisco ainda estavam em pé, estavam fora, mas denegridas, mas nem estavam lá. E ali é um platô de Ouro Preto que as árvores estavam baixas. Então a gente tinha um olhar por Ouro Preto privilegiado. Se você for lá hoje, você vai ver as árvores crescidas. Então você já não tem mais aquela leitura. Então com certeza não é a cidade. Não é a cidade, não é mais. Aí virou uma foto única por um momento. É verdade. E aquela foto realmente virou um cartaz, era uma foto com uma luz que eu chamo do último suspiro de luz para com a cidade, que é entre 5h15 e 5h30 da tarde. Naquele momento, no inverno, aí você pode ir lá que você vai ter a foto. E uma coisa que sempre me impressionou aqui, a luz em Ouro Preto, de fato, é diferente por causa de uma poluição ainda não tão intensa quanto em cidades, em outras cidades do Brasil. Porque eu tenho essa, de novo, eu não sou profissional, nunca fiz curso, entendeu? Lógico, gosto de bater fotografias como qualquer pessoa, né? Sem grandes pretensões. Mas chama a atenção que até eu que não tendo patavinas, que sou um troglodita com uma máquina fotográfica na mão, eu já bati fotos aqui que eu fiquei impressionado com a luz aqui. A luz de Ouro Preto tem isso mesmo? Ela tem essa limpeza, porque a poluição que a gente tem é muito superficial. Sim. Ela é quase que transparente, né? E você conhece Diamantina? Não conheço. Então um dia você vai entender o que é a luz diamantina com a luz de Ouro Preto. Outra hora eu falo um pouco disso. Mas a de Ouro Preto tem essa leitura da cidade de montanha, mais fria. A névoa favorece nisso tudo. Então a umidade, ela filtra um pouco os raios de luz. Tem todo um fator aí da região para favorecer essa leitura de luz. Mudou muito, porque nós tínhamos tempos mais frios e menos quente, hoje a gente tem mais quente e menos frio. Mas em determinada época do ano, não tenha dúvida que você vai ter luzes privilegiadas. Agora, final de abril, maio para frente, até agosto, olha para o céu, olha para o fim da tarde e agradece o amanhecer. E o que você falou dessa observação do seu pai, olha, pensa o amanhecer em tal parte da cidade, pensa o entardecer na outra parte. Eu acho incrível porque é uma coisa que é um fio que eu entendo que separa 2 universos que são mutuamente excludentes. A saber, tem um lado que é técnica. Isso. E aí, por favor, eu não posso falar da fotografia, mas posso falar de qualquer coisa, né? Posso falar da poesia, posso falar da música, posso falar de tudo. Então tem um lado que é técnico e tem um outro lado que é arte. Isso, né? Então vamos começar a entrar nela. E aí tem um fio de cabelo que separa os dois. Eu me lembro do Chico Buarque falando de música, por exemplo, que ele fala, o problema é que quando você chega a uma certa idade, ele, Chico Buarque dizendo, né, você já tem tanta bagagem nas costas que você acaba sendo muito técnico e perde um pouco aquele frescor da arte, né? Ele dizia que em termos de letra, o único sujeito que ele conhecia que conseguiu manter a vida inteira foi o Vinícius de Moraes.
O Vinícius escrevia uma letra como se fosse um adolescente. Isso é uma coisa assim que ele falava, ó, eu não consigo, eu, Chico Buarque, não consigo isso. Eu acabo... E aí, quando você fala do seu pai colocando isso pra você, eu acho incrível, porque nesse momento da vida aí que você tá colocando, seu pai já tinha uma bagagem. E curiosamente, parece que ele inverteu, ele conseguiu controlar a técnica. A técnica estava na mão dele. E a arte não foi dominada, porque normalmente a técnica é que controla você e domina a sua arte. No caso do seu pai, parece que foi o contrário, ele conseguiu controlar a técnica. Conseguiu. E falou, faça isso que a tua arte vai estar livre, né? Então, foi legal essa passagem, porque aí tem duas fotos que para mim faz a diferença e que dá essa trajetória autoral. Porque essa foto virou um cartaz. Cartaz que eu vi a Europa fazer, fiz em Ouro Preto, num tamanho 60 por 80, um investimento grande, aí você investe milhões para poder vender ele a R$10. É legal, mas é uma trajetória longa. Daí, em 89, eu estava morando em Belo Horizonte ainda, e um amigo meu lembra, Ouro Preto estaria fazendo 200 anos da Inconfidência Mineira. Eles eram publicitários, Paulo Lacerda, e falaram assim, tropa, vamos fazer um cartaz homenageando os 200 anos, que é a forma de a gente ganhar dinheiro também, né? Sim, claro. Aí eu vendo lá para o governo, você vende aqui para Alcan. Falei, vamos, o que eu entro? Com a foto. E você entra com a arte. Aí ele falou, e a foto? Eu falei, tô com ela na cabeça. Praça Tiradentes, 5:50 da manhã, fechada, sem nenhum carro e sem ninguém. 89. Pensa nessa foto. Aí ele falou, você tá maluco? Como é que nós vamos fazer isso? Falei, vamos pensar. Aí vem a sorte. A prefeitura tinha acabado de usar uma foto indevida na Semana Santa, sem crédito e sem autorização de imagem. Eu chego no secretário de turismo, falo, ó, tá aqui o folheto da Semana Santa, a foto é minha, sem crédito e sem autorização. Isso é um belo processo. Vou processar, mas eu já tenho um acordo. Você quer o acordo? Tá certo. Aí ele falou, quero o acordo. Eu falei, então é o seguinte, eu preciso da praça fechada 2 dias para uma foto e você me compra 1000 cartazes depois para distribuir. Mas tá certo, isso aí... Não, se você agiu corretamente, não vejo problema. E até a gente faz um negócio, você compra 500, eu te dou 500, porque se você fechar a praça, eu já tô no lucro. Não, mas tá certo. Você sabia o horário que a luz ia se contribuir. Aí fechamos 2 dias para fazer a foto e essa foto virou um best-seller. Sim. Acho que eu sei que foto do movimento. Então, aí nessa foto foi a foto autoral. Voltando para Ouro Preto, teve uma série de fatores aí, e aí a gente entra na fotografia autoral, que é com o começo do coletivo Olho de Vidro, que Antônio Laia, que é fotógrafo da universidade, com o Weber, que é um fotógrafo que também surge dessa leitura da geologia, né? Ele fez geologia, adorava fotografar gemas, acabou sendo um dos grandes fotógrafos brasileiros de joias. Olha. Larga geologia para fotografia. E é um nome hoje mundial que pouca gente de Ouro Preto sabe disso. E aí vem esse coletivo Olho de Vidro com uma leitura poética do Guilherme Mansur. E há 9 anos a gente faz a cada ano um trabalho em cima de um tema autoral. É onde você começa a botar a sua criatividade para fora. E aí chegamos nessas séries atuais que tem Barroco Liberto, Dobradura, Vidra, Cores de Ataíde, e é um trabalho que eu tenho desenvolvido hoje com mais vontade, competência e clareza. Fantástico. Olha, Eduardo, realmente... Nossa, mas faltou tanto assunto pra gente conversar. Tem toda essa discussão de turismo, mas é um turismo, é uma foto de turismo que eu acho que é diferente. Aí tem uma diferença sim, que eu acho que eu como leigo, eu diria que tá mais pra arte do que pra uma foto de turismo simples, porque eu acompanho tudo isso, né? E olha, eu só posso dizer muito obrigado e vamos ter que marcar depois outros dias para as outras conversas. Então, a gente encerra aqui com a fotografia autoral e na próxima conversa a gente começa falando do workshop Um Olhar, que tem tudo isso que a gente conversou, com certeza, que ele está sendo ministrado todo mês, e vamos falar também de mais 3 assuntos. O que foi o ouropreto.com.br, o que trouxe ouropreto.com.br
para o número de jornalistas hoje que a gente tem em Ouro Preto exercendo a profissão. Isso. E aí outras formações que tudo isso sai um pouco dentro da UFOP. Né? Nossa Senhora, então tem muito. Obrigado então são mais 3 pela programas. conversa. Eu é que agradeço. Nosso FOP Entrevista de hoje com Eduardo Tropia. Lembrando que o nosso programa tem a Gabriela Pinheiro e o Danilo Nonato na produção, a sonoplastia do Cimei Gondeirinha, a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Muito obrigado a todos os ouvintes e até o nosso próximo UFOP Entrevista. Um grande abraço a todos. Um abraço. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.